Tudo bom com vocês? Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelações, pés singelos, joelhos ao chão, do lava-pés aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos límpidos que revelam céus na terra e anjos nas feras? E essas mãos perfeitas que elevam os caminhos por heridas. Bom, bem-vindo, boa noite à Gênese Programa Espírita. Me diga seu nome, por favor, querido ou querida. Bem-vindo aí, boa noite. Me chamo Babi. Tua boca se abre, Senhor das estrelas, firmando místicas virtudes. Bem-vindo, Ricardo Vieira, poeta, bem-vindo. Linda Mi Viegas, minha mamãe aí chegou. Tudo bom com você? Olá, Laurinha, bem-vinda aí. Obrigado por aparecer por aí com nós. Obrigado, querida, pela sua companhia aí também. Aldenice, bem-vinda. Os pés no chão, os meus olhos. Respiramos as nossas e vivemos a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, missão derradeira, coroando o evangelho de norte e luz. Questão de tempo de paz, que vibrou nas oliveiras e fulgurou na cruz. Vamos começar, gente. Vamos lá começar ao estudo, nossa prece, não é? Vamos lá? Convido o Senhor Jesus, a espiritualidade amiga, a estar conosco neste momento, para que a gente aprenda cada vez mais, que a gente aprenda com humildade e ensine também. Muito obrigado pela companhia da espiritualidade, nossos guias espirituais, que eles estejam conosco neste momento, aprendendo cada vez mais, a trazer seu amor e sua misericórdia. Muito obrigado, Jesus, por tudo, que assim seja. Vamos lá, Gleison chegou por aí. Deixa eu fixar comentário não, tá aqui em cima o tema. Deixa eu colocar. 28. Hoje vamos falar sobre influências espirituais. Josino, bem-vindo. Tudo bom? Estamos estudando o livro Lampadário ao Espírito de Joana de Ângeles e Divaldo Franco. E hoje
capítulo 28. E esse livro tem 60 capítulos, então tem muito estudo por aí ainda, viu, gente? Acho que vamos chegar na metade sábado, que é o capítulo 30, né? Aí já vou chegando na metade já, muito rápido, né? Não é 29. É semana que vem, é 30. Dani, bem-vinda, querida, tudo bom? Bom, vamos lá, né? Que ela não é tão longa, não. Vamos lá. Influenciações, capítulo 28. Vamos lá, baixar um pouquinho aqui. Influenciações. A cura meditações, a curar é aperfeiçoar. Andressa, bem-vinda. Aperfeiçoa meditações em torno do intercâmbio existente entre desencarnados e deambulantes num carro orgânico e compreenderás. Mesmo que estejas aquinhoado com a percepção ampliada, que possas enxergar os transeuntes espirituais já despidos da carne no conúbio nefasto. Conúbio é ligação. Nefasto com os homens e seria insuficiente. O homem dissoluto, desregrado, né, passa e o caracterizas como sexólatra. Sexólatra, acredito eu procurei no dicionário, não achei, tá? Acredito eu pela forma da palavra aqui, que eu acho que sexólatra tem a ver com algo carnal, né, um instinto, algo relacionado ao instinto da pessoa. O ganancioso transita e o identificas como avaro. O odiento se acerca de ti e o denominas por malsinado. Este se irrita espalhando acerbidade, aquele gargalha disseminando ironia, esse persegue focalizando a vingança de todos, são truculentos, destruidores da ordem e da paz. Não te encolerizes com eles. Olá, Lívia, bem-vinda. Silencia acusações. São portadores todos eles de obsessões sutis em estado grave. Estão a um passo da loucura, caminhando pela via perigosa do autocídio consciente, ou não, ignominioso, porém, sob qualquer aspecto considerado. Olá, Cantinho Espírita, não sei quem está aí, se é Aninha, se é Jade, eu acho que é Jade. A obsessão generalizada é clima psíquico a graçar entre as criaturas humanas da atualidade. Necessário é vigilância pelos olhos da oração, para a manutenção do equilíbrio e da serenidade interior no curso das horas. Então aqui fala, gente, na introdução aqui, Joana nos diz que a gente, né, fez muita coisa no passado, então a gente tem uma certa dívida com irmãos que eram amigos e se tornaram inimigos, né? Então a gente hoje tem essa responsabilidade dessas atitudes que a gente fez, cometeu, mas a gente tem que se concentrar em se reformar, né? E a gente sempre diz o seguinte, quando a gente erra ou quando acontece alguma coisa externa a nós, a gente sempre diz que é do passado, que foi fulano, foi ciclano, nunca foi a gente, né? Então a gente precisa se responsabilizar, mas sem martírio, sem culpa, tá? Sempre pensando em recomeçar. Porque se a gente viver no passado, a gente não consegue enxergar o que está à nossa frente, a solução, não é? A gente não consegue enxergar, porque eu vi uma palestra de Anete, em Muriçoca, gente, desculpem. Eu vi uma palestra de Anete, em que se você ficar focando no passado, existe uma parte do cérebro, que eu esqueci o nome, que fica aqui a parte de trás do cérebro, que você tem que ficar o tempo todo, ficar muito quieto, ficar analisando muito ali, não pensa muito no presente e nem no futuro, fica só no passado. E você fica se lamentando, não sai do lugar, tá? O ideal seria a gente estar mais no presente do que no passado e no futuro. Pensar no futuro, claro, porque tudo que a gente faz hoje, né, o nosso futuro vai ser dependendo de hoje. Então aqui fala das obsessões, aqui fala da gente se responsabilizar, não se encolerizar, não acusar, não é? Porque a gente também fez a coisa errada, não é? Então a gente deve se preocupar com a nossa reforma íntima, não é? Continuando aqui.
Viajantes das lides do passado, avançamos pelos rumos do futuro. Quase todos, entretanto, vinculados a compromissos que foram esquecidos, mas não desapareceram, nascemos e renascemos, girando na roda incessante dos fracassos que se acumulam sobre outros fracassos que vimos ressarcir. Comparsas de crimes que morreram sem te consumirem, repontam na senda das dúvidas e sintonizados por processo de atração específica. Perseguem e são perseguidos no círculo estreito da própria inferioridade. Amigos que se transformaram em verdugos e irmãos que se converteram em adversários por nossa culpa, seguem-nos irritados e odiendos. Fulguram, todavia, aqui e ali as lições da vida e surgem em toda parte as abençoadas ocasiões de refazer e perdoar, chamando-nos e orientando-nos. Raros somente possuem olhos ou descobrem que fazeres ou como fazerem pela própria libertação. Então, aqui ela já começa a comentar, não é? Que a gente realmente tem essa responsabilidade. Olá, Flavinha, boa noite, querida. Chegou aí, conseguiu chegar aí, passar por aqui, muito obrigado, viu? Ela comenta aqui que a gente também, principalmente a gente, cometeu algo no passado, né? Não foram só eles, a gente também. Então todos, né, temos responsabilidades pelos nossos atos, precisamos ter, mas sem martírio, sem muita cobrança, se esforçando no máximo que puder. Patrícia, bem-vinda, né? E aqui fala, como eu comentei no início, essas pessoas que a gente acabou cometendo algo por impulso, por maledicência, ou por algo que a gente fez no passado, que a gente pensou ali na hora e fez sem pensar, e pensou depois, se arrependeu, né? Então, eram amigos, eram irmãos e viraram inimigos, né? Então, a gente não tem, às vezes, nem conhecimento do que se ouve, né? Mas a gente tem que se concentrar na nossa reforma íntima, fazer de tudo para a gente se esforçar em ser bom, em ser melhor todos os dias. É o que a gente tem que se concentrar, tá? Boa noite, Patrícia. Cadê deixa eu ver se uma pessoa tá aqui, se ela entrou. Acho que ela entrou. Deixa eu ver se ela tá aqui ainda. Tá, ela tá. Beleza, vou chamar já já. Só para saber. Raros somente possuem olhos ou descobrem que fazeres ou como fazerem pela própria libertação. Faze exame diário das tuas ações à luz do Evangelho. A escuta é escutar os sentimentos e reflete-o no espelho da consciência. Consulta aspirações e indaga como te encontras, face à provável proximidade da desencarnação, e compreenderás quanto é urgente o curso de iniciação da conduta cristã, oferecendo valores para a contabilidade da vida, vida que está em tudo e em todo lugar, esperando por ti. Permear-te-ás, se assim o fizeres, de compaixão, por eles, os nossos irmãos, de mente viciada, psiquicamente atribulados, aprendendo na dolorosa lição deles, o exercício da fraternidade e da elevação de ti mesmo. Então, gente, aqui ela nos convida para se concentrar na nossa reforma íntima, para se concentrar que essa é a melhor encarnação que a gente tem, é a melhor oportunidade que a gente tem de se reformar. Não é? Então, assim como a gente também tem dívidas, tem imperfeições, esses irmãos também têm. Né? E a espiritualidade superior está aqui para nos ajudar, está aqui para nos esclarecer, nos mostrar o caminho do bem, o caminho da misericórdia, o caminho ali, tentar da melhor forma possível que você pode fazer, das suas limitações, fazer o melhor que você pode. Não é? Falar o melhor que você pode, fazer o melhor que você pode. Porque todo mundo é diferente do outro, cada pessoa é um mundo diferente. Então, cada um tem um entendimento diferente, né? Cada um tem uma maturidade diferente de absorver as coisas. Então, temos aí cada um uma forma diferente de pensar e de entender, tá? Então, paciência. Né? Influem os espíritos, aqui ela já coloca aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, tá?
Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Né? Que o Kardec pergunta no Livro dos Espíritos. Esqueci até o nome da pergunta, mas está aqui. Indagou o iluminado codificador do Espiritismo. E os espíritos instrutores responderam: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Considerando a influência dos desencarnados nos pensamentos, palavras e ações dos que se locomovem da carne, policia desejos e elaborações mentais para que as malhas delicadas... Olá, querida. Tudo bom com você? Obrigada por chegar aí, né, conosco. Estamos falando sobre influenciações espirituais dos desencarnados e encarnados também. Como não, né? A gente recebe influência a todo tempo, a todo momento. Então ele pergunta aqui, os espíritos nos influenciam, né? Tem essa influenciação muito mais do que a gente imagina. Muitas vezes é eles que nos conduzem. Então depende muito da nossa sintonia. A gente tem que prestar atenção nessa sintonia, prestar atenção em aonde a gente está sintonizado, né? Se é com atitudes boas, palavras boas, pensamentos bons, tá? Porque se você se esforçar de tal modo para o caminho do bem, a espiritualidade superior vai estar sempre do seu lado ali, lhe orientando. Tanto quanto o negativo. Se você começar a agir mal, reclamar demais, ter muita impaciência, tal, sintonia, né? Vai atrair espíritos também com a mesma sintonia. Então devemos prestar muita atenção, tá? Nesse ponto, porque é muito importante. Tá certo? Tudo bem, querida. Obrigada aí. Obrigado por estar conosco. E terminando aqui a mensagem. Considerando a influência dos desencarnados nos pensamentos, palavras e ações, dos que se locomovem na carne, policia desejos e elaborações mentais para que as malhas delicadas e vigorosas da influenciação obsessiva não te retenham o passo da jornada clarificadora, em que te encontras na conquista da luz que dimana de Jesus, o sol excelso da nossa vida. Jacira, bem-vinda. Então aqui a gente tem que se espelhar em Jesus, em seus exemplos, no que ele fez. Aí você chega no momento ali, o que Jesus faria, né? Nesse momento. Então você pensa logo nele. E quando você chega num ponto em que não sabe o que fazer, pede auxílio à espiritualidade para que ele lhe ajude a conduzir da melhor forma aquele momento. Porque realmente tem momentos em que a gente não consegue, né? É muito sutil, gente, é muito sutil essa influência. Tanto positiva como negativa. E muitas vezes a gente não consegue enxergar. Às vezes é uma boa intuição pra gente, algo bom pra gente, a gente ignora. E geralmente a gente presta mais atenção em pensamento negativo e alimenta aquilo. O problema não é chegar ao pensamento. Porque às vezes uma situação acontece com a gente e a gente fica com pensamento negativo. A questão é alimentar, porque quando a gente alimenta, a gente atrai, né? Miasmas, energias, não é isso? Então a gente tem que prestar atenção nesse ponto. Não é a questão do pensamento em si, é o que a gente vai fazer com ele a partir daquele momento, né? Cadê? Vê se eu chamar algum amigo aqui, você pode entrar para comentar, fazer um comentário. Só para fazer um comentário. Deixa eu ver quem eu escolho aqui, quem pode entrar. Se não puder, não tem problema. Para contribuir conosco aqui, seus ensinamentos. Ai. Podem comentar, tá, gente? Aqui não é só minha live não, tá bom? Vamos ver quem pode aparecer. Por enquanto, ninguém. Eu acho que não pode, mas chamei. Eu acho que não. Vamos lá para o Livro dos Espíritos, né? Então, o Livro dos Espíritos, ela nos pede para falar o seguinte. Livro 2, capítulo 9, tá? Influências, intervenção dos espíritos no mundo espiritual. No mundo corporal, na verdade.
Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações, tá? Então eu vou ler duas perguntas aqui, três, na verdade. 460, porque a 459 a gente já leu na mensagem. A 460 fala o seguinte: temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos, né? Kardec pergunta, e a espiritualidade responde: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, geralmente, olá, Marcos, estava esperando alguém aqui para chamar, para comentar. Estamos falando sobre influenciação espiritual, né? A mensagem falou sobre aquela questão do perdão, né? Que a gente muitas vezes terceiriza nossas ações, nossos pensamentos. Hoje, inclusive, você falou sobre isso na sua live agora há pouco, né? Então, aqui fala do pensamento. O pensamento que chega, geralmente os primeiros são os nossos. Mas o problema é que a gente alimenta o negativo e chega a outros, que geralmente são outros irmãos. Então, a gente tem que prestar atenção nesses outros pensamentos. E não alimentar aquele que chega. Porque o nosso inconsciente, às vezes a gente acha que está bem. Mas de uma hora para outra chega o pensamento, o inconsciente manda. E às vezes a gente acha que está bem, mas não está. Aí você, aquele que pensamento esquisito, às vezes a gente nem se questiona porque está ali. E alimenta. De uma hora para outra fica triste. Aí começa a chegar outros pensamentos, né? A gente não se vigia, na verdade. A gente fica ali alimentando. E boa noite, querido. E a gente não presta atenção naquilo, não alimenta, na verdade, cada vez mais, tá? E eu vou chamar um querido amigo para ver se ele comenta alguma coisa sobre isso, porque eu sei que ele tem muito conhecimento, se ele puder, né? Pode. Oi. Estava esperando uma pessoa que pudesse entrar, né? Porque as pessoas que estão aqui não podem, tem vergonha também. Tudo bem, faz parte. E você estava pensando em você, na verdade. Eu acho que o Marco não vai poder entrar. Aí ele entrou. Diga aí, querido. Diga aí, querido. Nada? Sem problema. Você estava falando aí sobre as influências e a gente precisa entender que de 100% de nossos pensamentos, 50% não são nossos. Nós criamos 50%, mas de acordo a nossos pensamentos, virá e sempre está vindo mais 50% de influenciação em nossas vidas. Eu aprendi uma coisa com os irmãos, a gente consegue distinguir o que aquilo que a gente está analisando, que faz mal para a gente, ou seja, o que você vai fazer, você gostaria que fosse feito para você, então esse pensamento é negativo. Entendeu? Esse pensamento, ele é negativo. Porque se você não quer, né, mas ainda estamos a influenciação muito grande dos pensamentos. Eu fui muito feliz em dizer tudo isso, para que a gente possa aprender junto, como você falou, e a questão 459 do Livro dos Espíritos, ela nos deixa bem claro isso, né? Ela nos deixa bem claro que há sim a influenciação e a gente não pode negar isso. Aí alguns nossos irmãos espíritas dizem assim, equivocadamente, não, mas o evangelho é forte. Olhe como pode dar vazão a isso. Gente, não se torture, porque todos nós estamos vulneráveis ainda a isso. Tem pensamentos nossos que são milenares. Não se livra disso do dia para a noite. Se livra aos poucos, amadurecendo nas novas existências, nós vamos amadurecendo e vamos
Mas não se perturbem e não aceitem isso de dizer que, por você estudar o livro dos Espíritos todinho, por você saber do Evangelho, você tem que não passar mais por provações. Claro que vamos passar. Claro que vamos passar. Entendeu? Então você foi muito feliz em dizer isso. E a gente pode entender que quando nós estamos em provações, nós estamos em aprendizado. Né, Babi? E é muito sutil, é até no dia a dia, né? Tem que colocar sempre no dia a dia, quando a gente vai sair para o trabalho, no ônibus, ou até numa fila de banco, né? Eu percebo que você chega bem, chega legal, aí de uma hora para outra uma pessoa começa a falar aquilo ali, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Coisas negativas já aconteceu também, todo mundo. Eu acho que aconteceu com todo mundo. Começa a falar de morte, começa a falar de político, político só rouba, isso aqui. Aí eu já me vigio, né? Eu consigo já perceber isso. Esse negócio não vai dar certo, não. Eu escuto, vou colocar um fone, eu faço outra coisa, porque se eu ficar ali ouvindo, eu vou entrar em conexão e vai chegar até mim. Porque é sintonia, não é? Então essas Não, coisas sutis, tem que prestar muita atenção. não tem como a gente dizer, não se preocupe não, você pode falar o que você quiser que eu não vou entrar. Entra sim na sintonia, entra sim. Porque a gente ainda está com a alma a mesma sintonia de tempos atrás. Né? Por exemplo, o café da manhã, eu particularmente, eu não gosto de tomar um café da manhã assistindo um jornal. Eu não gosto de tomar um café da manhã falando na situação precária de algumas pessoas. Isso não me alimenta a alma. Né? Por exemplo, a gente que faz live. Digamos que eu sente num café da manhã e alguém fale algo de você, Babi. Aí eu botei aquilo na mente. Aí quando eu vou fazer a live com você, de repente tá aquilo. Vem aquilo na mente direitinho. E isso não ajuda nem a mim, nem a você. Então a gente precisa ter isso. Agora, a gente vai passar por muito isso ainda. Muito, muito. Você está certíssimo. E antes, algo que eu estou aprendendo a fazer, antes de sair de casa, ou até para comprar alguma coisa, eu sempre faço uma prece, né? Eu mentalizo a espiritualidade, porque até numa saidinha assim rápida, a gente acaba encontrando alguma coisa na rua que é negativo, que já aconteceu todo mundo aqui, e volta para casa trazendo, acho que um mutirão, né? Se brincar. Aí você tem que estar ali se vigiando o tempo todo, mas também ficar neurótico, né? Porque senão você não consegue viver, né? Por exemplo, eu tenho que sair, aí fica naquela ali, esse pensamento não é meu, fica naquilo. Você tem que ir ali aprendendo, tudo bem, eu errei, eu falei besteira, tudo bem, aí recomeça de novo. Vai aquela questão de você ir vivendo e aprendendo, não ficar naquela neurose de estar bem o tempo todo, porque tem dia que a gente não está bem, não é? Não pode reprimir nada, né? Aquela neurose ali, eu tenho que... Não, não. É natural. Ó, a gente precisa entender, eu não sei se eu estou com um livro aqui, eu não sei se eu vou... Ó, preste atenção nesse livro, na questão 40. Você está dizendo isso, ó. O livro é Pai, Perdoai, do livro do Perdão, de Carlos Bacelli. Repara no material humano que Jesus procurou trabalhar, lançando os alicerces do reino divino sobre a face da terra. Os apóstolos eram homens sem nenhuma cultura acadêmica ou expressão social. No livro, eu estou até com ele aqui, ele tem a vida com os apóstolos, a gente vai entender tudo que a gente passa, os apóstolos também passavam. Nesse livro aqui, ó, filho, ó, Ave Luz. Esse livro Ave Luz. A gente vai ver a vida do apóstolo com Jesus, os apóstolos indagando a Jesus nas reuniões evangélicas, tudo que a gente indaga hoje. Então, eles também passavam por esses investimentos. Ninguém tira da minha mente, possa ser que eu esteja errado, que no dia das reuniões entre Jesus e
o ladrão, aquele homem, quem gritou mais alto ali foi a influência das imperfeições do ser humano. Barrabás, Barrabás, quantos? Aí quantos tinha ali? E quantos tinham desencarnados gritando ali também? Né? E aí vem a questão 459 dizendo sobre as influências dos espíritos, a influenciação da nossa vida. Perfeito o que você está dizendo, e eu aproveito a oportunidade para aprender um pouco mais, para a gente entender. Não se condene pelas coisas, aprenda. Nós estamos numa escola de expiação e prova, nós vamos passar por essas provações. Há espíritas que dizem assim, e eu não concordo com isso. Você estuda o Evangelho, como é que você passou por isso? Da mesma maneira que você passou também, só que você esqueceu. Você está entendendo? A gente não tem o direito de fazer crítica pelas pessoas que passam pelas provações e não conseguem superá-la. Porque a gente, mas nessa encarnação eu superei isso e isso. E na outra? Você superou? Não, então deixa a pessoa aprender. Respeite o momento dela. E se tá chegando de novo na nossa vida é porque a gente não superou ainda não. Se a gente tá sentindo ainda desconforto, tem como fugir. Se não fizer agora, ou faz em outra, ou no plano espiritual lá, a verdadeira vida. Vai vir novamente, porque a gente tá o tempo todo com a gente mesmo, não tem como fugir, não é? E tem a pergunta aqui, 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Aí os espíritos respondem, estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. Então, é analisar ali no momento, se for algo bom, se for algo que ajude alguém ou lhe ajude, você ali recebe aquilo e vão vir mais pensamentos, porque é a espiritualidade tentando se comunicar com você para lhe ajudar. Mas se não, se for contrário à lei de Deus, aí já tem que repensar ali, opa, é meu, não tem que procurar mudar. É difícil, porque é muito sutil, como a gente conversou antes. A gente é muito ligado ao negativismo ainda, a reclamar, a se revoltar. E tem que aprender a mudar a sintonia, né? É tudo questão de escolha, como eu comentei na tua live lá, né? Caminho, tá? Exatamente. E assim, Babi, essa questão, a gente precisa, perdão, me desculpa a expressão, nós precisamos entender que quando vem a influenciação, a gente, quando vem um momento de um mentor espiritual seu, você vai sentir aquela paz, você vai sentir aquele momento, às vezes você até chora, mas quando vem uma influência de um irmão que está compatível à tua energia, você vai ficar, seu sistema nervoso vai alterar, seu batimento cardíaco, você vai ficar agitado, você vai ficar impaciente, não é assim? E assim a gente vai se identificando. Você vê, eu posso dizer, conviver comigo não é fácil. Ostensividade é um momento de depuração de seu espírito para com você mesmo, porque você tem que vencer você mesmo. Eu posso estar sorrindo e ao mesmo tempo virar uma fera. Eu posso estar chorando e ao mesmo tempo, se eu deixar me levar, atropelar alguém. Mas a gente precisa entender que isso é aprendizado. Quando você atropela alguém, por exemplo, uma vez eu aprendi isso com um amigo espiritual. Eu estava muito chateado porque eu perdi algo financeiramente, né? Uma coisa financeiramente me tiraram num valor alto. E eu muito triste. Aí o irmão chegou e disse, meu filho, você é triste por quê? O que te tiraram foi muito pouco pelo que você já tirou das pessoas. E eu silenciei a alma e entendi que o procedimento que eu estava passando não era um procedimento para eu estar com raiva. Era um procedimento de aprendizado e dizer, não faço isso com ninguém mais. Né? Então a gente passa por isso.
e vem as influências da raiva, do ódio, do rancor. Aí eu posso, só para ser rápido e dizer a vocês, tudo isso leva à doença. Eu era, há 20 anos atrás, eu era um homem muito doente. Muito doente. Eu só vivia em médico novo, com 30 anos. Hoje eu tenho 51. Eu só vivia em médico e muito doente. E eu descobri que toda doença minha era eu que estava construindo com raiva, com ódio, com influenciação de espíritos irmãos nossos, compatíveis às nossas energias. Né? E a questão do sentimento, não é? Você tem que receber, tem que sentir ele, porque se você reprimir, aí vem problemas, vem consequências graves, problemas psicológicos, aquela compulsão com alguma coisa, não é? Ou ficar ali alimentando aquele pensamento. Então é algo muito sutil, mas também não precisamos estar ali nos martirizando porque estamos sentindo aquilo, pensando naquilo, porque às vezes não é nem a gente. E na questão do julgamento que você comentou, eu até tive uma situação essa semana, foi ontem, foi na rua, em que eu estava na parada de ônibus, aí tinha umas moças do lado, estou comentando, né? Moça do lado, aí do outro lado da avenida, foi até na Boa Vista, em Recife, não sei se você conhece por ali. Sim. Aí do outro lado, ali na Atacadão dos Presentes. Do outro lado da rua, estava passando um homem, né, que ele é esse vestido de mulher, nada contra, a gente tem que ter respeito. E de hora para outra, elas começaram a conversar, a falar dele, não sei o que, tá se achando, eu fiquei assim. Eu percebi que fiquei incomodada. E se eu fiquei incomodada, já é um bom sinal. Porque aquilo ali não é questão... Porque elas não sabiam da situação do rapaz, né? Não sabiam como é que ele estava. Então a gente tem que começar a observar esses detalhes aí. Porque essas conversas, esses comentários atraem, né? Provavelmente também. É algo muito simples que às vezes você acha que não tem nada, mas tem muita coisa. E aquela pessoa que foi falada através delas, aquela pessoa poderia não estar bem ali naquele momento. Né? Babi, os nossos irmãos que estão passando pelo... O nosso irmão palestrante, ele fala que ele está passando por procedimento de amadurecimento espiritual. Uhum. Todos os nossos irmãos que passam pelo procedimento da homossexualidade, eles precisam passar a um aprendizado, por exemplo. Eu vou aqui para a gente entender isso mais simples. Eu, homem, bruto, que ainda sou muito bruto, eu ainda sou muito bruto, certo? Eu ainda tenho minha alma muito, ainda na brutalidade, ainda muito macho, muito masculino. Aí eu desencarno. Só que eu tive muitas relações amorosas com mulheres e deixei a desejar nas minhas atitudes. Aí chega na próxima reencarnação, o amigo espiritual diz, olha, sua próxima reencarnação será no corpo de uma mulher. Eu reencarno, mas ainda trago na minha alma a brutalidade. Então eu não aceito. Eu não aceito o corpo, então eu vou agir como isso. Há algo errado nisso? Nenhum. É natural, é a lei divina. As minhas células vão passar por depurações para sensibilidade para novas encarnações. Agora, como a gente passou milênios e milênios e milênios de anos condenando isso, e não entendendo dentro de uma programação espiritual, a gente condena, a gente critica, mas não leva ao evangelho. E sabe como os nossos irmãos chamavam Chico Xavier? De pai. Porque ele pregava Jesus para eles, sem criticação, sem criticar. Entendeu? Então, nós temos muito que aprender ainda para olhar para o outro e dizer, você é meu irmão. Eu vi isso dentro de uma casa espírita, minha irmã. Eu terminei a palestra, o dirigente da casa espírita me deu uma carona, e quando a gente saiu na rua, ele começou a zombar dos irmãos na rua, e
No outro mês que eu fui fazer a palestra, eu tive uma conversa com ele e disse, olha, você me desculpe, mas a sua atitude foi equivocada. Mas, Marcos, por quê? Eu disse, porque você tem que aprender a respeitar os nossos irmãos. Cuidado, você pode ser um deles um dia. Entendeu? E há todo o lado também da influência. A gente precisa entender o lado da influência. Eu não quero ficar só falando, mas quando você entende que alguns irmãos podem te influenciar a essas atitudes também. Dívidas que você fez. Dívidas que você fez. Por exemplo, nós hoje reencarnamos no corpo de um homem, mas a gente deixou 3 espíritos, 4 espíritos, mulheres desencarnadas com muita raiva, com muito ódio da gente, e ela influencia na nossa vida. Elas vão levar a gente à barbaridade se a gente não tiver o conhecimento do Evangelho. E tudo isso tem que ser respeitado porque é uma lei divina. É uma lei que a gente não dá salto, tem que passar por isso. Você que fala muito, estuda muito Joana de Ângeles, se você me permitir, eu queria trazer um exemplo dela, rápido para a gente entender. Divaldo atendeu um rapaz, e esse rapaz disse a ele assim, seu Divaldo, sou um empresário muito conhecido na minha cidade, renomado, porém, seu Divaldo, quando dá a noite, eu não consigo ficar com a minha esposa. Saio nas ruas caçando homens. E ele abriu o jogo com ele. Ele o viu carinhosamente, ensinou a ele ao alto passe, toda vez que viesse essas influências, ele tomasse o alto passe, começou a tratar. Só que quando o Divaldo foi fazer a oração, ele viu um espírito passando por ele. E o espírito disse a ele assim, o que queres com a minha ponte? Que era o rapaz. Aí Divaldo disse, como assim, irmão? Eu não entendo. Ele me abandonou. Ele era a minha mulher. E voltou para o corpo me abandonando, me deixando sozinho em uma ilha. Hoje eu o domino. Aí Divaldo disse, agora então vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar o Evangelho. E chamou ele, começou a fazer trabalho, começou a fazer desobsessão, passe, Evangelho no lar. Um ano depois, ele aparece no centro com uma criança no colo. E Joana se aproxima de Divaldo e diz, eis aí, o amante nos braços da amada. Ele reencarnou como filho. Tudo é lei amorosa, nada se perde. Então a gente tem que parar de criticar os nossos irmãos com as atitudes. Se são equivocadas, a responsabilidade são deles, não nossa. Né? Tem maneira de falar que é tudo obsessor, não gosto nem dessa palavra, na verdade. São irmãos que também erraram como a gente também erra, né? Só que a gente recebe essas influenciações, às vezes, nem por maldade, né? Nem por ignorância. É por conta de necessidade ali, até um irmão ali se nutrir de sensações, né? Quem tem vício também de bebida ou não, de cigarro também. E às vezes não é nem para fazer mal, às vezes só ali, aquele momento de sensação, não tem como aquele espírito pegar um cigarro ou então pegar algum material e fumar, na verdade. Ele vai atrás de alguém que faz isso, né? E eu escutei isso através de uma palestra, né, de Anete também, Anete Guimarães, que ela fala muito disso. Também de outros vícios, tanto materiais como espirituais também. Quem fica sente muita inveja, que a gente ainda sente, muito orgulho. Esses sentimentos aí criam um campo vibratório muito ruim em cima da gente e atrai provavelmente também, né? Então, quando atrai, chega, aí começam outros pensamentos, né, que a gente nem é da gente. Aí você acaba tomando uma atitude que você acha que nem tinha intenção, mas chega e acaba fazendo. É muito sutil. A Luísa está aí, deixar um abraço para ele, um abraço para o pessoal tudinho, Patrícia estão aqui. Gente,
eu costumo dizer sempre assim, há de um dia a gente tem que estar na casa espírita e não mais dizer a um atendimento fraterno, olha, eu estou com um obsessor. A gente vai dizer, olha, eu estou com um irmão aqui que veio igual a mim, precisando de ajuda. Porque é esse o procedimento. Os nossos irmãos se aproximam, às vezes até vingativo, com raiva, pelos nossas tendências milenares, mas eles precisam também de ajuda, igual a gente. Né? Eles estão dizendo assim, eu vou me vingar. Né? Aí você, o que você tem para me oferecer? O evangelho lá, a oração? Ah, então a gente vai mudar. Peraí, vamos conversar. Que você não fazia isso. Quantas vezes eu não escutei na sala mediúnica passando pela desobsessão? Quem era você, hein? Mandando em todo mundo, agora você fica cedendo, cala a boca, não fala nada, tá muito mole. Eu escutava isso. Eu ainda influenciei você a avançar em cima dela e você não quis. E aí depois a gente vê o irmão agradecendo que é o evangelho. Então tudo isso é um procedimento de aprendizado. Inclusive os nossos irmãos que têm as suas opções sexuais direcionadas e escolhidas por eles mesmos. Nós precisamos respeitar. Respeitar e aprender a amar, porque nós ainda não sabemos amar. Né, Babi? Com Mas fala aí. certeza. Não, Sim. tudo bem. É um colega aqui, DXDX, o perfil dele, pediu para quando ele terminar aqui, fazer vibração para a mãe dele, que ela está em cirurgia. A vibração para ela. Tá certo, filho. Se quiser mandar o nome depois para É melhor mandar um nome que a gente já mentaliza o nome dela, não é? mim. Bem-vindos quem está entrando aí, É bem-vindos. assim, psicóloga aí, nós também. Ótimo, Babi. Bom, Olha, eu queria só acrescentar uma coisa. uhum. O Espiritismo, o verdadeiro Espiritismo, ele não é uma lei de condenação, ele é uma lei de esclarecimento, ele é um ensinamento. A gente não pode usar o Espiritismo para olhar para o outro que não é espírita, que não é católico, que é ateu, que é bandista, e condená-lo. Ele está em uma fase. O meu filho, de 21 anos, ele é um bandista. O espírito dele está ligado a um bando. E quem sou eu? Eu só digo a ele: cuidado com as atitudes. É a única coisa que eu falo. Cuidado com o que você vai fazer. Ele tem os orixás dele, ele tem ele vive a vida dele. Assim como eu tenho os meus e a gente vive. Agora, a gente precisa respeitar. E sobre as influências, ela é nada mais, nada menos do que um grande aprendizado para nossas almas. Eu Né? acho que independentemente de religião, você tendo uma base ali de cristã, você tem que Exatamente. se tornar uma boa pessoa de qualquer, independentemente de religião, de situação financeira. Aqui o nome da mãe dele é Rosa Suanã Furtado, Salomão. O nome é Deixa eu só, Eduarda. Bem-vinda, Eduarda. Vamos orar pela sua mãe, deixa eu só tá anotar bom? aqui, a gente manda para a dona Luzinha. Dona Bludinha, acho que tá por aí. Não sei se ela tá ainda. Uhum. Não, ela não tá Rosa, mais. Tá, não. Rosa Salomão, é? É Rosa Suanã, mas bota Rosa, Suanã tem S-U-A, dois N's, A-N. Furtado Salomão. Já coloca o nome dela aí já para Lurdinha, Beleza. nossa querida amiga aí, Marcos, fazer a vibração da Ave Maria, para quem não conhece, né? É às 5h30 da tarde, aos dias, é ímpares ou pares? Dona Luzinha aí, ela está com a gente, nosso amor. Olha, sobre todas essas influências, como você fala, a gente precisa entender uma coisa. O Evangelho, em todos os sentidos, ele é o verdadeiro ensinamento para a gente. Porque você está estudando o Evangelho, por exemplo, a gente está estudando aqui hoje. Você aí na sua casa e eu na minha. Os irmãos escutando. Todos os irmãos que estão aqui conosco estão ouvindo.
estão se depurando, se estão aprendendo. Se vão escutar, se não vão, uma hora eles vão, né? Então a gente precisa compreender que a gente vai à casa espírita fazer a desobsessão. Mas quando a gente volta da casa espírita, a gente precisa entender que na nosso lar precisa ser o templo religioso. Não é santificar se a gente vai escutar nossas músicas, a gente vai escutar isso, a gente vai assistir nossos filmes. Eu, particularmente, estou fazendo estudo sobre um filme muito violento. Mas o filme é todo baseado nas reencarnações nossas, nas nossas tendências milenares imperfeitas. Religiões que mandavam matar em nome de Deus. Irmãos que acreditavam em deuses, eram espíritos que influenciavam isso. Então, tudo isso a gente vai aprendendo e vai amadurecendo e dizendo, meu Deus, quanta coisa ainda há para aprender e depurar no nosso espírito. Né? Por favor, Com Babi. certeza. E no Evangelho, para quem quer, né, para complementar o estudo, né, porque eu não, o trechinho aqui é um pouco longo, mas quem quiser, tiver curiosidade, que Joana de Ângeles, ela coloca lá no livrinho para complementar o capítulo 10, né, aquele sacrifício mais agradável a Deus, que já complementa o estudo. Quem tiver curiosidade, ele na leiturazinha é um item 7 bem pequeno, fica bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Que fala justamente de você aceitar, de você se responsabilizar, perdoar o irmão, né? É o que Jesus fala. Tomar outra atitude, não se igualar, porque aquele irmão que está cometendo aquilo, ele está infeliz, ele está doente também. Então, todo mundo está aprendendo, todo mundo está aqui. A maioria, acho que 99% quem está aqui, exceto os espíritos que vêm aqui para a missão, né? Mas 99% é do espírito imperfeito. Então, todo mundo que fosse, que alguém lhe criticar ou alguém falar alguma coisa com você, aquilo ali é para você aprender alguma coisa. Nunca vem nada de interesse errado, né? Sempre tem algum ensinamento. E se chegou até você é porque você precisa aprender alguma coisa, né? E Nós estávamos conversando sobre isso hoje, né? Eu estava conversando com Jerusa sobre isso, porque ela disse assim, ô Marcos, eu fui na padaria, vê bem, eu comprei assim, uma certa quantidade de pão, aí eu saí e tinha um irmãozinho olhando, aí eu dei 2 pãozinhos, aí depois outro irmão olhando eu dei, e eu cheguei em casa sem nada. Eu disse, é isso, a espiritualidade está te mostrando que com a simplicidade você pode ser trabalhadora do cristão. Aí ela disse assim, mas e aquele que eu vi essa semana e eu não dei? Eu disse, quando você não passa por uma prova, você não tem que fazer de novo? Repetiu. Repetiu. É natural isso. Agora a gente tem que fazer consciente de que às vezes a espiritualidade está nos convidando. Olha, será que a espiritualidade está me convidando para ser um palestrante? Às vezes ela está te convidando só para comprar 2 pãozinhos e matar a fome de alguém. É simples. Não há muita coisa. Então, ser palestrante. Gente, olha, Jesus nos diz, e ao mentor espiritual que me acompanha, ele puxa minha orelha carinhosamente, que ele diz assim, meu filho, quanto mais simples, mais estamos perto de Jesus. É tipo dizer assim, baixa a bola que você não é tudo. Quem é Jesus? Só trabalha. Né? e quem faz live ou palestra, né, que se posiciona de alguma forma, tem testemunha, né? Depois que terminar a live aqui, aí vai ver, você vai estar fazendo o que está falando, né? Claro que a gente não deve se martirizar, né? Mas esforço, né? Esforço. Cada um tem um limite de esforço, e não se cobrar também demais, não se martirizar, não se culpar, porque eu sempre falo isso porque eu estudei o livro Libertação, quem já leu, tem muito caso lá em que espíritos na espiritualidade superior vai lá ajudar e tem espíritos que acham que não tem merecimento de receber o amor, a ajuda deles, não é? Então se atrapalha bastante. Perfeito. Então, vamos aí. A gente precisa falar um pouco sobre a sexualidade,
que são... A gente precisa compreender que a energia sexual, ou alguns vêm tão ostensiva, mas tão ostensiva, que a gente não pode se condenar e se martirizar por isso. Isso. Tudo tem um tempo para amadurecer. O corpo envelhece, chega um tempo de você se acalmar, mas não se condenem por isso. Essa semana eu ouvi uma palestra dizendo que quem tem mais ostensividade tem mais capacidade de colocar, de estudar muito, de fazer muito. Então, porque ela é uma energia universal. A gente não entende essa energia. A gente acha que a energia é só para a reprodução. Não. Ela é uma energia nova. Alguns usam para voz, outros usam para tocar violão, outros usam para cantar. Mas são energias. Então, não se condenem. Apenas aprenda a lidar com isso e amadurecer com o tempo, milênios de anos. Né? Então, isso... mas eu passo por essa obsessão. Gente, eu tenho 51 anos. Desde que eu conheço de gente que eu passo pelas obsessões sexuais. E nós estamos aprendendo ainda a lidar com isso. Eu não vou estar me condenando, nem me criticando. Se eu erro, eu aprendo. Se eu não aprendo, eu vou ter que passar de novo para aprender. Isso faz parte. Nosso Senhor Jesus Cristo não trouxe o Evangelho para a gente se martirizar, e sim para a gente aprender. Esse martírio ele vem de milênios de anos, desde aí, quando a gente era padre, bispo, a gente era, sabe, que trazia aquela arrogância. Então, mas agora, a hora é, Senhor, fortalece minha alma, ajuda-me a aprender. E vai aprendendo. Porque as influenciações é natural. A gente vai passar por isso. Cada dia que a gente passa por isso, a gente vai olhando e aprendendo e amadurecendo aos poucos. Né? Essa menina que me convidou, que eu tenho um carinho por você, Babi. Deixa aqui meu respeito e meu carinho por você. Né? E eu falo, menino, porque eu sou bem... Menino. Você vê ela falando do outro lado. Mas a gente não tem ideia de uma média ostensiva como ela é para vencer ela mesma. O que a gente tem que fazer? Orar por esses trabalhadores. Senhor, fortalece. Porque somos assim. Né? Quando a gente entender que a união da oração por cada um trabalhador, por cada um que está aqui, a gente nos ajuda, será muito bom. Não vai ser outra coisa. Por favor, Babi. Para concluir, e o seu ponto que você falou sobre a sexualidade, né? O sexo em si. E no meu ponto, eu acho que é mais a questão de confiança, né? Se confiar em si mesmo, ao ponto que acho que desde a infância, que ainda estou aprendendo a lidar, é questão de autoestima, não é questão só do externo, é autoestima interior mesmo, entendeu? Acho que é o ponto de eu estou trabalhando isso, mas esse ponto eu acho que é a raiz de todos os problemas que eu estou tentando trabalhar. Essa é a raiz, a falta de confiança em alguma coisa para fazer, ou até para mim mesmo. E isso eu tenho certeza que vem de outros e outros Babi, tempos, eu né? queria te falar uma coisa que eu aprendi conversando com uma pessoa. Eu queria falar aqui com vocês. Todos nós trazemos algo da infância que nos traz traumas. Todos nós. Isso também pode ser de outras vidas, mas a gente precisa entender. Uma coisa que a gente escutou, sabe? Tipo assim, aquela menina isso, aí você guarda aquilo o resto da vida. Aquele menino assim, você guarda aquilo. Então isso a gente tem que se libertar, a gente tem que olhar pra gente e dizer, eu não sou mais uma menina, eu não sou mais um menino. Então isso não existe mais. Uhum. Entendeu? Eu era tratado como louco. Eu falava sozinho,
eu tinha um cabelo na época, nos meus anos de 80 anos, quem tinha nos anos 80 o cabelo longo, fino e branco, não era homem. E eu tinha um cabelo muito grande, muito fino, muito bonito e grande, que eu gostava de cabelo grande, que eu já trazia nas reminiscências. E para os meus amigos, isso não, eu tenho que ter cabelo curto. Você entendeu? Então a gente vai trazendo isso. Aí eu olho hoje pro meu cabelo assim e digo, meu cabelo está caindo. Se eu tivesse crescendo, eu deixava ele grande, que agora eu posso. Então a gente vai trazendo muita coisa. E a gente vai vencendo de acordo a nossos esforços. A gente não pode se entregar ao achismo das pessoas em nossas almas. Porque aí está a influenciação, viu, filho? Quando a gente deixa, eles influenciam. E uma coisa que eu escutei na live de Flavinha é que a gente escuta muitas pessoas, só que essas pessoas também estão aprendendo. Então, acho que não tem muito nexo você deixar levar para uma pessoa que também é imperfeita. Que ela até ela não sabe o que ela está fazendo ali. E tu tá ouvindo ela achando que aquilo é a verdade, né? E achei bem interessante, porque realmente é o fato, é a verdade. Minha filha, ó, o mês que vem agora eu estou voltando às lives sobre o suicídio. Estou voltando para o meu horário normal do trabalho e eu vou voltar. O que eu escutei sobre essas lives do suicídio era brincadeira. Se eu fosse dar ouvido, eu não tinha feito. Não porque não é isso, não porque não pode falar nisso, não porque não pode. E eu parei. Todo mundo aqui está estudando, eu também. Por que eu não posso falar? Porque ninguém é professor. Quem é professor dentro do Espiritismo? Jesus. Né? Então, olha, eu sempre digo às pessoas, não desistam das suas jornadas. Se alguém chegar para você e dizer, e agora lá vai com aquela live que eu fiz, né? Olha, acabou a janta aqui, agora Eu voltei. ainda vou jantar já, daqui a pouco. Minha sopinha. A live que a gente fez, agora há pouco, que caiu a esmo isso, é aquilo. Se a gente for dar ouvido às pessoas, a gente vai passar a ser uma marionete. Que a gente precisa ter personalidade. Você, a Flavinha, o Luiz, a Luísa, todos. Eu esqueci o nome dessa moça que faz a live junto com a Luísa, a moreninha. Martiele. Martielli. Todos são pessoas que têm personalidade, sabem o que está fazendo e quer fazer o melhor. Façam. Ah, mas a live devia ser assim. Não, a live está sendo dentro de uma programação espiritual e está sendo assim. Porque se a gente deixar, a gente vai ser influenciado, como você disse, a pessoas que estão estudando ainda, igual a gente. Para concluir aqui, cada pessoa traz experiências de outras vidas, e cada um tem uma maturidade diferente. Então, às vezes, uma dor diferente para você e para outra pessoa de outra forma, né? Então, respeitar a dor do outro, respeitar como o outro está, porque é aquela famosa frase, ele só dá o que ele tem naquele momento. Se ele está dando ignorância, é porque ele ainda não aprendeu. Se a gente dá ignorância, é porque a gente precisa ir se orientar. E se a outra pessoa estiver doente e agindo mal, a gente deve orar por essa pessoa também, né? Porque ela também está como a gente, errando, e se orientar, orar e vigiar. Eu acho que a palavra-chave aqui do estudo. Perfeito, perfeito. Você tem mesmo a sua bagagem, mesmo a bagagem de dívidas espirituais, a sua bagagem de aprendizado também. Você tem nos ensinado bastante, você tem nos ajudado bastante a aprender com Joana de Ângela, com o Tico, e a gente só tem aqui, eu particularmente, tenho muito que agradecer você, a Flavinha, o Aloísio, a Natália, o marido dela, que tem nos ajudado a aprender muito na simplicidade. Uhum. Porque a gente tem que ter um cuidado que em live ou palestra na casa espírita, a gente não tem que ser a atenção tem que ser Jesus. Sempre. Sempre é Jesus. Nós somos crianças que estamos aprendendo com Ele. Ainda muito errante. Né? Com certeza. E aí, querido?
Diga suas considerações finais. Foi um convidado surpresa aí, que eu nem pensava que ia ter convidado. Diga Eu aí tinha suas lives, acabado os de comprar trabalhos que você faz. um remédio e você falou comigo, eu liguei, então vou botar a camisa, tal, sentei, ela vai chamar e chamou. Eu fico muito feliz. Nós estamos voltando ao pouco. Sabe, a gente vai voltar assim com as lives do suicídio o mês que vem. Nós estamos voltando ao horário normal do trabalho. Então a gente vai conseguir fazer. Eu estou muito feliz em estar aqui com você, muito feliz. Eu me sinto muito bem quando faço live com você, com a Flavinha, com a Luísa, o pessoal que são simplicidade e a gente traz. Não é endeusando vocês, que eu não tenho pretensão disso, É mas eu incentivo gosto mesmo. muito das coisas simples e a gente tem a oportunidade. Eu quero agradecer a oportunidade e deixar um beijo no coração de cada um que está aqui, nos 13 que estão aqui, e dizer: conte sempre comigo. No que puder aprender com você, conte sempre comigo. Eu Viu? também, hein? Eu também. Viu? Qualquer coisa, manda direct aí uma mensagem. Quem tá aí para ajudar. Coração e na sua família. Viu? Tá bom. Fico. Vamos orar, né? Fazer a nossa prece. Eu convido aí a Marco a fazer sua prece e mentalizar a mãe do nosso amigo aqui, que tá em cirurgia, né? Vamos. Vamos lá, gente. Senhor, reconhecendo o teu amor, que é tão grande por todos nós, permita que a equipe de trabalhadores, médico e enfermeiro, possa estar nesse momento, como estão, assistindo os enfermeiros, os médicos, que estão fazendo a cirurgia de nossa irmã. Senhor, nesta noite rogamos a tua bênção para cada um que esteja nesta live. Rogamos as bênçãos também para a humanidade. Jesus, permita-me dialogar um pouco com a tua mãe, a nossa mãe, Maria, Mãe Santíssima. Abençoa essa moça que trabalha incansavelmente. Abençoa a sua família. E permita, Senhor, que nesta noite possamos levar esse aprendizado em nossas almas, nunca esquecendo que o caminho, a verdade e a vida nova é ti, Senhor. É sempre o Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Assim seja. Viu? Mamãe dando gratidão aí. Nossa artista plástica aí. Artista plástica, que legal, seja bem. Ela solda. Na verdade, ela fez muita coisa na vida dela já. Mas ela faz pintura, desenha, faz até poesia. Tem um caderno cheio de poesia. Já soldou ferro, já, esculturas de ferro. Então, ela é uma artista aí, gente boa, esforçada, né? Gosta realmente da coisa. Nós sabemos que todas as aptidões que a gente traz já vêm de muitas vidas amadurecendo, né? Mas graças a Deus. É Fabi, muito engraçado. obrigado. Obrigado a você. E Flavinha, engraçado é que eu gosto muito de falar, mas tem dias que eu fico um pouco mais calada. Eu acho que assim, o meu talento, né? Quer dizer, um dos talentos, eu acho que é me expressar de alguma forma, é falar alguma coisa que precisa ser dita, né? E sem ter essa necessidade de expressar, de escrever também. Eu gosto bastante de escrever. Essa área aí de comunicação, né? Eu imaginava que não, porque se você me enxergar eu quando era criança, nem um pio eu dava. então, a gente é ostensivo, geralmente a gente passa por isso. Eu fui muito calado quando era mais novo. Eu tinha medo de falar, eu tinha medo das pessoas. E de repente eu disse assim, eu digo sempre que Jesus me fez um milagre em minha alma depois dos 30 anos. Porque ninguém imaginava que um bêbado, um dependente de álcool, completamente dependente, se transformasse em um palestrante, em um falador, né, da vida, do Evangelho. Que eu não sou palestrante. E de repente Jesus disse assim: calma, tu caísse, mas eu te levanto. Vem. E assim foi. Isso aí, pode desistir não, gente. Pode desistir não. A gente não está Vem. aqui à toa, não é? No endereço errado, então nunca estamos sóis. Então, Aqui é beijão no um beijo no seu coração. coração.
Tchau para Beijinho vocês. para vocês. Ade, Flavinha falou, tinha medo de atender o telefone. Oxi, eu. É assim Ó, mesmo. eu tinha medo do escuro. Eu tinha medo do escuro, eu tinha pavor do escuro quando eu era mais novo. E hoje eu sei por quê. Porque nós reencarnamos no escuro. Aí a gente traz, agora não. Tem a luz do Evangelho para iluminar e a gente vai Uhum, perdendo medo e crescendo, entendeu? Isso faz parte. com certeza. Aprendizado sempre, todo dia. Então, obrigado aí, Jesus. Estejam em seus lares, permaneçam aí a noite, o resto da noite. E que Deus abençoe todos vocês. Você também, querido, fique com Deus. Continue o seu trabalho aí que você tem que fazer, seus compromissos. Obrigado pela disponibilidade, tá bom? Sempre, Surpresa. sempre. Você, Flavinha, Luísa, sempre. Sempre a gente está, sempre. Tá bom. Viu? Muito obrigado. Até mais. Beijo. Coraçãozinho para vocês.